Discípulos para a morte. Que isso, tio? Que é isso? Um prefácio para a cruz. A vida do crente, do cristão, é nem sempre um mar de rosas, mas caminhamos pelos talos do espinho. Porque a vida do crente, do cristão, é assim, minha sobrinha. Veja lá em Mateus capítulo 16, versos 21 até o verso 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E você, compreende as coisas que são de Deus? As igrejas por aí prometem prosperidade, recompensas, riqueza, uma porção de coisa, curas. Mas no mundo tereis aflições, disse Jesus. E nós vamos ver a sequência desse estudo em Mateus capítulo 17, verso 22 e 23. Olha aqui, minha sobrinha, como que diz aqui. 22 e 23. Eles o matarão no terceiro dia, ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Porque reunindo-se eles na Galiléia, Jesus disse isso a eles. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Jesus seria entregue na mão dos homens para quê? Para sofrer. Por quê? Para nos salvar. Quem faria sofrer? Os homens. Para quê? Para que você não sofra a morte eterna, para que você não sofra com o pecado. É a liberdade, a libertação em Jesus. Mas isso provoca um grande sofrimento. Porque assim como crucificaram Jesus, apedrejaram os apóstolos, também nós somos alvos da fúria de Satanás. Esse mundo nosso está em guerra, e é uma guerra real. Veja o que está lá em Marcos, capítulo 29, 30 até 32. Aliás, capítulo 9, 30 até 32. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos. E ele lhes dizia, Jesus estava ensinando os discípulos. Isso não é uma mensagem para todo mundo. Essa é uma mensagem para aquele que é seguidor de Cristo de verdade, porque estava ensinando aos seus discípulos. Ele lhe dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Então, às vezes a gente tem medo de perguntar, mas a gente precisa perguntar para Jesus. Às vezes estamos passando por sofrimento, precisamos falar com ele e obter dele a resposta. Veja o que diz Lucas, capítulo 9, versos 44 e 45. Aqui a mensagem vai se fortalecendo e se robustecendo. Lucas 9, 44 e 45. Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. E as pessoas querem passar por um mar de rosas. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Às vezes a gente lê a palavra e entende o que quer entender, mas a palavra é clara: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, sabia? Então nós também seremos mais que vencedores, é o que diz o apóstolo Paulo. E em Lucas capítulo 18, versos 31 a 34, Lucas também traz uma mensagem semelhante. 31 a 34. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse, sempre os discípulos, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. Os gentios, aqueles que são do mundo, não aqueles que são de Jesus, mas aqueles que estão no mundo, aqueles que se dizem cristãos, como Anás e Caifás, que eram líderes da igreja, eram eles mesmos que gritavam, crucifica-o. No terceiro dia, ele ressuscitará. Cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas no terceiro ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Olha o que Ellen White falou, e nós temos aqui o trecho da palavra dela, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 382.
Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava do seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada, nem ninguém, o distraísse dela. Na verdade, toda sua vida foi um prefácio para a sua morte na cruz. Uma preparação para a morte, a vida toda, já pensou? Nasceu para morrer. E você, cristão, você crente, você nasceu para quê? Está nesse mundo para quê? Bom, vamos ver o que nos diz aqui Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Na mão de quem Jesus ia sofrer? Dos sacerdotes, dos mestres da lei, aqueles líderes religiosos que deveriam pregar sobre Jesus, eram eles que estavam crucificando Jesus. Em Marcos 9, 30 a 32, nós lemos: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que lhes queria dizer e tinham receio de perguntar. Muitas vezes a gente fica com receio. Olá, pessoal. Ô, gente boa. Vamos chegando. Bem, vamos terminar o programa de hoje com Lucas capítulo 18, versos 31 a 34. O resto dos sobrinhos vão chegando aí. Que bom ver vocês. Lucas 18, 31 a 34. Só faltava vocês, hein? 31 a 34. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai, foi o que disse Jesus. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos, você, eu, estão prontos para esse dia? Vamos orar. Pai querido, obrigado pelas bênçãos, muitas bênçãos que nos dás, e pela inspiração da Tua palavra, pelo alerta que nos dás. Devemos estar prontos para morrer, mas especialmente prontos para estar contigo nas mansões celestes, para trazer mortos à vida e nós mesmos sermos transformados em seres conforme a Tua imagem e semelhança. Para isso, tira de nós o temor e a vontade do pecado e nos dás a Tua salvação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, vem, entende, curta, compartilhe e siga essa programação. Que Deus te abençoe. E muito, sobrinha querida.